Olá, seguidor da RCL do Brasil Oficial. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito importante, o tema da paixão. Mas antes de começar a falar do tema da paixão, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem com a minha esposa no mercado, que foi muito interessante. Nós estávamos fazendo umas compras e quando a gente estava pagando no caixa, a menina do caixa falou: "Ah, vocês são aquele pessoal da live? Eu acompanho vocês na live e gosto muito das lives e tal." Na hora, eu acabei não perguntando o nome dela, mas é a balconista ali, a caixa do Mercado Roy, aqui de São Miguel do Araguaia. Fica um beijão para você e para sua família. Obrigado por ter nos dado esse apoio aí, foi muito bacana. Tá, vamos falar um pouco da live da paixão. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai Jeová, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agradecemos imensamente o dia de hoje, também pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabemos que não temos qualquer merecimento, somos pecadores, mas tudo que pedimos e agradecemos, fazemos em honra e mérito do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos falar um pouco dos casamentos da Bíblia. Já que a gente está falando de paixão, vamos falar um pouco dos casamentos da Bíblia. O primeiro casamento da Bíblia foi da Adão e Eva. Mas a Bíblia não conta nada, quase nada sobre esse casamento. Fala que Deus oficializou, Jeová Deus oficializou esse casamento, que eles tiveram filhos, foram expulsos do paraíso e viveram muitos anos. É isso que a Bíblia conta. O primeiro casamento de pessoas tementes a Deus na Bíblia foi de Abraão e Sarai. Só depois que os nomes foram mudados. A Bíblia não fala nada do sentimento de um pelo outro. O primeiro diálogo deles, relatado na Bíblia, é quando eles estavam indo para o Egito, e Abraão vira para Sara e fala assim: "Ó, você é muito bonita, vão querer me matar para pegar você, então fala que é minha irmã." E romântico isso, né? Bem romântico. Ó, ele falou que ela era bonita, mas fala que é minha irmã, senão vão querer me matar, eu não quero morrer. E logo depois aconteceu a mesma coisa, com outro rei, e ele pediu a mesma coisa: fala que é minha irmã, e para eu não morrer. No final, eles têm um filho, Isaac, e tal, e no final, quando ela morre, ele compra um local para enterrá-la. Essa é o que conta sobre esse casal. O segundo casamento é de Isaac e Rebeca. Isaac é o filho de Abraão. É a primeira vez que a Bíblia fala de alguma coisa mais romântica, fala que Isaac amava a Rebeca. O terceiro casamento já fica melhor um pouco. É de Jacó e Raquel. Foi amor à primeira vista. E apesar de não poder, ainda que eles não eram casados, né, quando ele deu o primeiro beijo nela, a Bíblia diz que Jacó chorou. Nada mais se fala sobre esse casamento. O outro casamento interessante é Moisés e Zípora, mas também nada é falado. Você vê que só pessoas espiritualmente altas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Por que a Bíblia não fala? Porque o que é do casal fica no casal. A Bíblia já deixa claro isso. Mas tem uma exceção. Uma filha de Jacó, chamada Diná. Olha que loucura essa história. Vem um jovem maioral, um príncipe maioral ali, né, chamado Siquém, vê Diná e se apaixona por ela. Rapta ela, estupra ela e fica ainda mais apaixonado por ela depois do estupro. E mantém ela refém. Fala: "Não, pai, eu quero essa mulher." Parece coisa de filme, mas está na Bíblia. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 34. Diná, filha de Leia, tinha dado a Jacó, costumava sair para visitar as moças daquela terra. Quando Siquém, filho de Amor, o heveu, o maioral daquela terra, viu Diná, ele a agarrou, deitou com ela e a violentou. E ele se apegou profundamente a Diná, filha de Jacó. E ele se apaixonou pela moça e tentava conquistá-la com palavras. Por fim, Siquém disse a Amor, seu pai: "Consiga que essa jovem seja minha esposa." Interessante, né? Após isso, né, para resumir a história, após isso os irmãos dela vão se vingar e matam todo o povo de Siquém. Mas vamos para o que interessa. Por que essa história fica interessante com relação à Bíblia, já que em outras relações amorosas nada se fala? Nesse caso,
A Bíblia relata 5 tipos de amor que Siquém tinha por Diná. E isso a Bíblia conta. 5 linguagens de paixão. Primeiro, a alma dele se conectou com a dela quando ele viu. Segundo, ele amou a jovem. Ele falou com o coração dela. A alma dele desejou ela. Ele queria muito ela. Todos os outros casamentos que vimos, nada. E aqui, essa paixão proibida, 5 tipos de amor. E o mais interessante ainda, que o amor espiritual de Deus conosco e nós com Deus, a Bíblia usa os mesmos tipos de palavra. Não é estranho? Não se fala de atração corporal, no caso de Siquém. Ele agarrou, violentou, mas a palavra atração corporal ainda não existia. Fala que a alma dele ansiava por ela, pela dela. Por quê? Porque tudo na nossa vida é tempo, espaço e energia. Se tudo estiver na hora certa, a coisa certa acontece. Senão, não acontece. Pode ser que tenha acontecido com Siquém e Diná. A Bíblia não traz essa explicação. Mas se a gente for analisar o destaque que Deus deu a essa história na Bíblia, não deve ter sido por acaso. Principalmente comparando o amor de Deus e a Deus com isso. Quantos casos a gente vê na vida real de pessoas que se amam, mas o tempo ainda não é aquele, ou o lugar ainda não é aquele. Os dois se afastam e anos depois se casam e tem um casamento feliz. Com certeza, se você não conhece um casal assim, você já ouviu falar. De forma espiritual, Deus às vezes nos quer amar e nós não estamos preparados. Estamos sem energia, ou estamos sem tempo, ou no lugar errado para retribuir esse amor. Ou ao contrário, nós queremos amar Deus, nós estamos procurando Deus, mas às vezes é no lugar errado, ou no tempo errado, ou com energia errada. Aí acabamos não achando ele. Às vezes encontramos a pessoa certa, na hora certa, mas no lugar errado. E às vezes a pessoa certa, no lugar certo, mas na hora errada. Ou pior ainda, o lugar está certo, a hora está certa, mas a pessoa é errada. Não errado em termos de a pessoa ser má, não. Mas não está com uma energia muito boa ainda. Tem de ter paciência e não desanimar. E manter a energia até chegar a hora certa e o lugar certo. Siquém era apaixonado por Diná, mas ele sabia que não seria permitido aquele casamento. Por isso, apegou à força na hora errada. Ele fez o errado. Por quê? Porque ele canalizou toda aquela paixão de forma obsessiva naquele momento. Ele acabou idolatrando aquela paixão. Quer ver um exemplo? Quando a gente é criança ou adolescente, a gente tem um amigo, uma amiga, e a gente gosta tanto daquela pessoa que fica até com ciúmes de outras amizades que ela tenha ou ele tenha. Você acha que aquela pessoa te supre tanto que só pode ter você como amigo. Mas a verdade é que só a gente pode suprir a gente mesmo. É coisa de criança, mas é real, acontece. Siquém não esperou. O que o Siquém podia fazer? Podia falar com Jacó, podia perguntar os costumes da época, né? O judaísmo não existia ainda, a Bíblia não existia ainda, mas ele podia, como é que eu faço para entrar nessa família? Nós somos vizinhos. Mais tarde, podia até se casar com ela. Mas ele não esperou, tinha a pessoa certa, mas o tempo errado. O lugar estava certo, porque eram vizinhos, né? Mas o tempo foi errado. Se você... se a coisa tiver que acontecer, ela vai acontecer. Uma hora ou outra. E se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Porque nós temos que ter paciência. Se apaixonar é bom, não é errado. Mas tudo tem a hora certa, tem o lugar certo. Muitos jovens hoje se apaixonam de verdade, amor real. Mas não tem um gato para puxar pelo rabo. Às vezes a menina engravida com 15, 16 anos e fica aquele casamento perturbado, o filho nasce, vai morar com a avó, vai morar com os pais, e o marido sai de casa e vira aquele... Né? Acabou o gás, acabou o amor, né? Apesar deles se amarem de verdade. Tem gente que toma banho de guarda-chuva. Tem que tirar o guarda-chuva para tomar banho. O que quer dizer isso, né? O mundo hoje está muito frio, as pessoas estão escondendo suas emoções, com medo do fracasso. Mas tem outras pessoas que se
entregam para todo mundo. Também acaba não durando muito. Ou a pessoa não quer nenhum relacionamento, ou quer todos os relacionamentos. Quando não quer nenhum relacionamento, está tomando banho de guarda-chuva. Quando quer todos, está mergulhando no rio. Qual que é a solução? É a mistura dos dois. Qual que é o guarda-chuva aqui? É o autocontrole. Esse autocontrole deve ser pessoal. A gente tem que saber se controlar. Por exemplo, um casal, marido e mulher. Sabe que está casado? Então, opa, tem que usar meu guarda-chuva aqui. Qual que é o meu autocontrole? Qual que é o meu guarda-chuva? Eu não vou ficar olhando para o lado, eu não vou flertar, eu não vou dar lado para saliência, né? Então, para não cair em tentação. Esse é o guarda-chuva do relacionamento. Esse precisa usar. Mas também tem horas que dentro do casamento você tem que tirar o guarda-chuva, tem que se abrir para a pessoa amada, tem que conversar com ela, né? Tem que sair um pouco daquela proteção, daquele medo, Então tem que fazer isso. Se quem amava Diná, isso era bom, mas não teve autocontrole, não teve paciência. Outro exemplo da Bíblia é Davi e Betseba, mãe de Salomão, Batseba, mãe de Salomão. Foi semelhante, a pessoa certa, no lugar certo, se amavam, mas na hora errada. Ela era casada com Urias. Né? Davi acabou mandando Urias para mandar voltar para a guerra e mandou o general mandar Urias para frente do combate. Urias acabou morrendo nas mãos de um outro povo ainda. Foi um grande pecado que Davi cometeu. Ele queria que ele morresse para poder ficar com Batseba, que ela já estava grávida. Poucos sabem disso, está na Bíblia. O irmão mais velho de Salomão morreu por causa da falta de paciência de Davi. Batseba teve um filho antes de Salomão, que morreu ainda bebê. Hora errada e a consequência do erro. Acabou morrendo o filho. O amor aperta a carne. O que é isso? O que é o amor apertar a carne, né? Imagina um carro de família indo para uma viagem. Tem 5 lugares, mas todo mundo da casa quer ir. Então entra 10 naquele carro. E vão cantando, vão se divertindo. Isso dá multa, lógico, mas isso é amor. É igual aquela frase célebre, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. Ou então, ó, tá chegando mais gente. Não, põe água no feijão. O feijão vai ficar aguado. Mas todo mundo come e fica satisfeito. Isso é amor. Tempo certo, hora certa, energia certa. As pessoas certas. Vamos canalizar, melhor dizendo, nossa paixão para o lado certo. Você ama, não tenha medo de dizer. Não tenha medo de dizer não. Porque ainda não é a hora certa, o lugar não é certo. Então, jovens, né, principalmente os jovens, ficam loucos por essa paixão. Não, tem que ser agora, porque eu amo. Ai, meu Deus, eu vou morrer se eu não ficar com essa pessoa. Não, mas você tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, e ele não tem emprego, não tem onde morar, vai ter que morar com os pais dele, vai ter que morar aqui em casa. Não, mas eu quero. Saiba dizer não. Às vezes, até a pessoa certa, mas ainda não é a hora certa. Ou pior, pode ser a pessoa errada. Reconheça os sinais. E não enlouqueça por causa da paixão. Para tudo tem a hora certa, o lugar certo e a pessoa certa. Fica essa mensagem para vocês. Boa semana a todos. Se gostaram, compartilhem. Até a próxima. Tchau, obrigado.